Salve, salve meu Brasil brasileiro, aqui João Cafuso, mais uma vez no canal da Unidas, oferecendo um de carona com a Unidas para alguma personalidade fantástica do aqui e do agora. E hoje a gente conversa com Jojo Ziller. Hoje é dia das mães, desse dia da gravação, e eu tô super empolgado de falar com essa mãezona, que além de ser uma mãe incrível, é uma produtora das mais legais de cultura do Brasil hoje, trabalha com Marina Sena, premiada com o clipe do Djonga, trabalha com Lagoon, trabalhou e trabalha com Lamparina, enfim, pessoa maravilhosa, artista plástica, fantástica, muralista. E Jojo é também mãe da Cel e da Amorinha. A Amorinha que com 7 meses a família descobriu que ela era uma criança com lisocefalia, uma condição rara que inspirou Jojo a se tornar porta-voz de famílias e debater temas ligados a pessoas com deficiência. E é hoje que a gente troca um papo inspirador com ela, vamos pegar ela agora. Jojo! Nossa, nós gravamos no Dia das Mães, porque é muito difícil marcar coisas com você. Porque eu sou mãe, né? Porque você é mãe, é verdade. É verdade. Eu sou pai de 2, você é mãe de 2. E você tá trabalhando muito? Tô trabalhando. Tá viajando agora fazendo o quê? Lançamento da Marina Sena, Gravação do Bucket List, do podcast. do podcast do Cidade Ziller. Nosso lançamento da Marina foi cabuloso, muitos demandos, né? Porque hoje eu fico na produção, tanto produção musical, quanto produção artística, quanto produção de vídeo, quanto Tudo um pouco, né? um pouco. Você ficou no início, acompanhou o lançamento. Eu lancei Marina de primeira, fiz esse lançamento. Uhum. Antes disso, a gente já fazia coisas juntas, né? Lives e tal, mas como tava na pandemia, tava tudo meio parado, shows, enfim. Lançamos o de primeira juntas. E aí, daí, uns 1 ano e meio depois, eu tive um burnout daqueles sinistrões, assim. A gente chegou de uma viagem de 8 dias, 8 países na Europa. Chego no Brasil, Rock the Mountain, bora. Acabou tudo, eu embarquei a galera pra São Paulo. No dia seguinte a gente tinha um programa de TV. Eu sentei, que tipo, foi a primeira vez que eu consegui sentar pra comer, tipo, uma refeição que eu tava sem nada pra fazer, assim. Aí eu sentei pra comer com a minha mãe, olhei pra ela, ela começou a falar um monte de coisa na minha cabeça. Você não é mãe, né? Porque você tá não sei o quê, que você coloca os outros na sua frente, isso é um absurdo, tarana, tarana, tarana. Aí ela foi falando, eu lembro que eu fui travando, assim. Aí, sabe aquela cena do Kill Bill? Que ela olha assim pro dedinho do pé e ela fica tipo, mexe, caralho, mexe. Eu me senti exatamente nessa cena, porque eu lembro de eu pegar assim e eu não consegui levantar o braço. E aí logo depois eu ia começar a chorar muito, desesperadamente, assim, e eu tentava mexer e não conseguia. O meu corpo, e aí eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, será que eu tô num pesadelo? Eu achei que eu tava numa paralisia do sono. E aí eu lembro que na hora que eu voltei, isso demorou tipo uns 5, 6 minutos. Na hora que eu voltei, eu olhei pra ela assim e eu voltei gaga. Eu nunca fui gaga na minha vida. Eu voltei completamente gaga. Aí chegamos no hospital. Eu lembro que eu comecei a acalmar, assim, comecei a parar de ficar gaga e tal. E eu tava com o acesso, assim, né? Uma pessoa do hospital passou, pegou minha ficha, olhou meu prontuário e falou: você tá acordada? Eu falei, uai, tô. Aí ele, não, mas não era pra você estar acordada, não. Você tinha tomado uma dosagem de remédio. Eu tinha tomado uma dosagem de Rivotril e de morfina, que era tipo assim, pra derrubar um... Aí ele virou pra minha mãe e falou assim, ela vai tomar o soro e você leva ela pra casa, porque ela vai apagar. E eu não dormi. Eu acho que esse burnout veio muito de um lugar que na época eu não consegui tanto racionalizar. Eu tava vivendo uma vida que eu só trabalhava, e aí eu embarcava de São Paulo domingo à noite, chegava na minha casa pra ficar com a Cel e com o Rafa segunda-feira de manhã. Quarta-feira à noite eu embarcava num ônibus pra São Paulo de novo. E eu fazia isso todas as semanas, todos os dias. E eu tava num momento que cara, eu queria estar com ela, sabe? Eu fazia lição com a Cel de FaceTime. Lá de São Paulo. Enquanto você tava trabalhando com a Marina. Enquanto eu tava trabalhando com a Marina. E eu queria mesmo era fazer a lição com ela em casa, entendeu? Claro. Eu gosto muito de trabalhar. Eu queria trabalhar. Mas eu não queria que a minha vida fosse trabalhar. A minha prioridade era a Cel. E aí eu ficava
falando comigo, não, mas isso é por ela, porque eu tava ganhando grana, não sei o que, é por ela, é por ela, é por ela. Esse dinheiro só existe quando a gente tá junto, né? Quando a gente pode fazer alguma coisa. Ele fica sem propósito, Ele fica sem propósito. Então, pra que eu tô fazendo isso? E aí eu lembro que foi a primeira vez que me deu isso. Parei, fui saindo aos poucos, entregando, né? Fui colocando várias pessoas nas minhas funções. Quando eu saí, já tinham 5 pessoas no meu lugar. Fazendo o que você, uma Fazendo pessoa o que fazia. eu fazia. Entreguei Marina. Uns 4 meses depois, eu engravidei da Amora. Aí quando eu engravidei, eu falei assim, ó, acho que agora tá na hora de eu segurar um pouco o ritmo, porque meu ritmo sempre foi torando. Mas de fato eu nunca parei de trabalhar, eu nunca parei de fazer. Tipo assim, meu último mês de gravidez, acho que 4 dias antes da Amora nascer, eu tava num set de gravação, fazendo publicidade, entendeu? Sim. O sentimento que me salvou é que eu não tava mais fixo num lugar. Sim. Eu tava em vários lugares fazendo Você não tava várias por coisas. conta de uma coisa. É, mas na hora que eu queria, eu parava e falava, não quero. E aí a Morinha nasceu e aí eu tive que parar realmente um mês e meio. Eu parei, não fiz nada. E daí depois eu comecei a voltar devagarzinho, assim. E aí agora estamos aí fazendo vários projetos, né? Eu tô fazendo o lançamento do novo álbum do Lagoon. Massa demais. Fiz o lançamento da Marina completo. Vou Desse pegar último disco dela, desse né? último disco dela. Vou pegar o lançamento da Lamparina agora pra fazer. Aí tem todas as coisas que meu pai tá envolvido, né? Tanto as palestras, quanto o Bucket List, o Viver pra Valer. Agora também tô fazendo produção do Instituto Serra do Curral, que é um projeto muito foda, né? Muito massa. Conta uma coisa. Cara, você é muito precoce, né? Você escolheu não fazer faculdade, você já era designer, já era muralista, né? Já pintava uns muros maravilhosos. Sempre produziu. Sei lá, com quantos anos você fez aquele clipe do Djonga que foi premiado? 18 anos. 18 anos. Você teve empresa desde muito cedo, né? E trabalhou com um monte de gente foda. Teve essa relação com a Cel, casou com o Rafa. Sua enteada virou sua filha 100%, né? Tá com a Cel desde quando? Desde quando ela tinha 5 anos. 5 aninhos. E hoje a Cel vai fazer 12. E agora chegou a Amora, que tá com 2. 2 anos. Quando a Amora nasceu, foi muito doido porque eu, a Cel e a Amora, a gente passou uns 4 meses depois que a Amora nasceu, muito, muito grudada, assim. Tipo, tudo. E quando a Amora fez 6 meses, a gente começou a introdução alimentar e a gente via umas coisas, assim, a Amora não levava a mãozinha para pegar as coisas, a Amora não sentava. E aí a gente começou a ficar preocupado. E eu lembro, quando ela tinha 5 meses, eu lembro que a gente falava com a pediatra dela da época, a gente falava, olha, ela tá tendo uns espasmos muito loucos e a gente não sabe o que é. Normalmente depois de mamar, enfim, ela faz uns movimentos com a cabeça, assim, como se fosse vomitar, e aí a médica falou que era refluxo. A Amora teve uma convulsão uma vez, nessa semana, que durou 7 minutos e meio de convulsão. Nossa, que terror, cara. E aí eu liguei para um médico parceiro da família e falei, doutor Jorge, pelo amor de Deus, isso aqui não tá normal, isso não é normal. Joana, você vai pegar sua filha, você vai direto pro hospital. E aí eu vou ligar para a doutora Thelma, que vai estar lá, é uma neurologista pediátrica. A gente internou a Amora, o primeiro neurologista que me atendeu, ele não era pediatra, mas ele virou para mim e falou assim, a sua filha tem uma hipotonia severa. Hipotonia é a falta de tônus muscular, que nada mais é a conexão do cérebro com o músculo, né? E ele, um médico experiente, percebeu que ela já não tinha isso. E aí eu, como uma boa mãe paranoica, fui pesquisar, né, o que era hipotonia e tal. E aí tudo que eu entendi é que a hipotonia, ela vai vir com alguma característica, alguma condição, alguma deficiência, alguma coisa. Eu lembro que ele me falou isso. No dia seguinte a gente fez vários exames na Amora, que foi um dos exames mais aterrorizantes da minha vida. A gente teve que entubar ela para fazer uma ressonância magnética na cabeça. Nossa, e entubar um neném de 7 meses é muito surreal. É muito surreal. Filme de terror. Filme de terror. E aí a doutora Thelma já diagnosticou de cara as convulsões, falou, não, nós vamos entrar com remédio, vai tomar 2 vezes por dia, pá. Ela parou de convulsionar, a gente foi pra casa, a gente passou acho que 1 semana no hospital.
A gente chegou em casa, um dia depois o Rafa foi buscar o exame, o resultado da ressonância magnética. Eu lembro do Rafa chegar, me entregar, e era um dia comum, assim, como se nada tivesse acontecendo. Ele chegou, me entregou, eu olhei o exame, aí eu li lisencefalia tipo 1. E aí eu fui ler o que é lisencefalia e tal. E aí eu li que era uma condição raríssima no cérebro, 1 a cada 100 mil pessoas no mundo tem. O cérebro tem vários gruminhos e nos buraquinhos é onde passam as sinapses sintáticas. Que é onde os neurônios se conectam pela sinapse. A Amora não tem aquilo. A Amora não tem 2 camadas do cérebro, então ela não tem os gruminhos. O cérebro dela é, por isso, lisocefalia. Ele é mais liso. Ele é mais liso. E o que rola é que uma pessoa com cérebro liso, ela vai responder a tudo de uma forma diferente, porque a sinapse é feita de uma forma diferente. Então, a gente começou a entender que a Amora ia ser tudo diferente, só que assim, no primeiro baque, eu li lá, crianças sobrevivem até 2 anos. 2 anos? É porque assim, amigo, a lisencefalia, você precisa de ter muito acesso a terapias para você e ter muita sorte de ter um remédio que adeque às convulsões, para essa criança parar de ter convulsão e conseguir se desenvolver. As convulsões, elas vão queimando os neurônios mesmo, né? Uma criança que não consegue estabilizar as epilepsias e ela não consegue ter acesso a boas terapias, ela vai entrando num estágio vegetativo e isso vai afetando tudo. Então, pega um resfriado. E o corpo não dá conta de reagir. Ele não dá conta de reagir, entendeu? E aí, o que eu fiz foi... Eu comecei a pesquisar. E aí, eu virei pra minha tia, que é uma pesquisadora foda. Falei, você vai achar um adulto com lisencefalia pra mim. E aí, eu virei pra uma mãe que eu já conheci, uma mãe atípica também. Eu falei, você vai achar um grupo de mães de lisencefalia pra mim. E aí, conheci várias histórias, vários casos. Aí, hoje eu conheço crianças... Hoje, na verdade, eu conheço 2 adultos que têm lisencefalia no Brasil, que têm uma condição de vida completamente diferente da minha, né, assim e tal, mas são adultos muito felizes, assim, dentro das condições deles e do ambiente deles. Eles têm quantos anos, mais ou menos? Eles têm 20 e 18. Eu fui entendendo que era a possibilidade que a gente tinha, pra eu começar a trabalhar dentro da possibilidade. Só que aí, na hora que eu fui entender a possibilidade, tinha uma criança que falava, tinha uma criança que andava. Entendi. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E aí eu falei, gente, eu vou ter que parar de procurar. O que dá pra fazer é concentrar na Amora. Uma pessoa que tem baixo estímulo sensorial, motor e tudo mais por causa do cérebro dela, ela tem que ser muito estimulada no exterior pra conseguir desenvolver internamente. Fisioterapia 4 vezes por semana, TO 2 vezes por semana, fono 2 vezes por semana e vamos pra dentro e remédio de convulsão pra ela não parar de desenvolver. É um investimento muito grande de tempo, de dinheiro, né? De afeto. De gente. A família inteira se mobiliza, né? Inteira. Seu pai, o Rafa sua mãe. virou um especialista, assim, em fisioterapia. Ele vê vídeo, ele lê, ele conversa com as fisioterapeutas, mas e esse negócio aqui? Ah, ela não tinha que andar desse jeito. Ah, mas e essa órtese do pezinho? Então ela... Que é a irmã mais velha, né? Ela entrou de cabeça também, sabe? Foi muito massa, assim. Ela pegou e falou, não, eu vou entender tudo, porque eu quero saber como é que a minha irmã funciona, o que ela precisa. E é bonitinho, assim, porque nada disso no nosso dia a dia, eu vivo meu dia como o bebê que ela é. O bebê que ela é. Só que eu vejo que muitas mães atípicas não vivem isso. Muitas mães atípicas vivem o dia delas com a atipicidade no talo, entendeu? E eu já sei que as minhas filhas são atípicas, entendeu? Eu não preciso de ninguém me falando isso todos os dias da minha vida. Eu vivo, na verdade, dentro dos limites e das possibilidades de cada uma, entendeu? Então a Amora, por exemplo, hoje ela tem 2 anos, ela já engatinha, ela começou a falar várias palavras, ela fica em pé sozinha com apoio. Eu lembro de receber notícia, chorar pela situação, né, que vocês estavam, e quando eu olhei pra você de novo, você já estava altiva, correndo atrás, tipo assim, dando aula de vida, assim. Foi muito impressionante pra mim. Hoje eu percebo, né, essas coisas provocam a gente a entender a vida como ela é, né? Ela é muito urgente, né, velho? Não dá pra ficar perdendo tempo com bobagem. Né? Não dá. E outra coisa, João, se a vida for seguir, que seria o natural, o script, o script,
eu já sei que a Amora vai morrer antes de mim. Sim. Isso talvez seja a notícia mais dolorosa, né? Na verdade, eu não sei se é, porque eu acho que quando eu recebi a notícia da lisencefalia, o meu maior medo era a Amora não ser feliz. E eu acho que você viver uma vida infeliz é muito pior do que morrer. Porque Com morrer certeza. todo mundo vai. Essa é uma certeza da vida, entendeu? Agora, você- você viver infeliz, Uhum. sabe? Você não ter amigos, você não ter uma família que te ama. Cara, isso me doía muito mais. Eu acho que num primeiro momento, quando eu recebi a notícia de que em algum momento eu ia ver minha filha morrendo, essa notícia não me doeu tanto quanto a notícia do talvez a sua filha não tenha amigos. Talvez sua filha não vá pra escola, sabe? Ter uma notícia dessa é uma quebra de expectativa, né? Porque a maternidade, a paternidade, quando você descobre que você vai ser pai ou mãe, você começa a gerar uma série de expectativas sobre o que vai ser, né? E sobre você e sobre o outro, e como você vai se relacionar com o outro. E esse tipo de notícia, ela explode as expectativas. Por outro lado, ela te dá um senso de urgência, uma saúde, uma fé na vida que é assim, velho, só existe agora. Nós vamos viver tudo. Nós vamos viver tudo. pra caralho. E não faz o menor sentido comparar. Não. Que é isso que você tá falando, porque a gente só tem o que a gente é. A gente só tem a família que a gente tem. Por mais que seja muito doloroso, eu acho que a maneira de se lidar com isso é muito saudável, que é só esse fato. E é isso, assim, é achar a felicidade e a alegria dentro da sua possibilidade também, sabe? Porque, cara, tipo assim, eu vou passar o resto da vida querendo ganhar na loteria, por exemplo. Só que eu vou passar o resto da vida querendo ganhar na loteria infeliz porque eu não ganhei na loteria, entendeu? Não tem como, sacou? Eu tenho que achar a felicidade ali dentro, entendeu? Ali dentro do que eu tenho. E o único jeito de saber o que é possível é vivendo. Exato. Focando no que dá pra fazer agora. Não amanhã, não daqui a 2 semanas. Só o que dá pra fazer agora. E aí eu comecei a dividir o dia a dia da Amora com as pessoas, muito porque quando eu descobri a lisencefalia dela, eu não tinha dado nenhum de nada. E aí, sabe o que é mais legal? Eu comecei a reparar e perceber umas coisas que antes eu não reparava, assim, né? Por exemplo, sexta-feira eu fui buscar a Cel na escola, e aí tava tendo jogo de futebol na escolinha dela. E aí o grupo da escolinha dela era meninos e meninas jogando juntos, e no outro grupo eram só rapazes. Só que tinham 2 crianças atípicas no grupo. E eles estavam jogando futebol. E aí eu comecei a chorar copiosamente. Eu fiquei pensando, gente, será que a Amora vai jogar futebol? Sim. E obviamente que eles tinham as dificuldades deles, mas eles estavam jogando de igual para igual. As crianças não estavam parando de tirar a bola do pé deles porque eles eram atípicos. E as outras crianças também não estavam deixando de mandar eles cobrarem o pênalti, por exemplo, que eles eram atípicos, entendeu? Sim. E esse foi o sonho que você viveu depois do susto, né? Que é pensar, será que minha filha nunca vai ter amigos? Será que minha filha nunca vai jogar bola? Será que minha filha nunca... E aí você vê que existe um jeito, mas a gente resolve em comunidade, né? As pessoas têm que abraçar essa causa, as famílias têm que abraçar essa causa. E eu acho que as famílias têm que botar as crianças na rua, entendeu? Sim, tem que correr risco, né? Tem que correr risco. O risco ainda tá, o prazer, a vida e a alegria ainda tá em aceitar que a gente tem que ir pro jogo, né? Mas se eu privar o meu filho de viver, eu nunca vou conseguir chegar do outro lado. Que é criança atípica, tem amiguinhos que levaram ela pra primeira fila, né? Que se organizaram pra levar ela pra primeira fila do show de bonecos. Sim. Amiga, eu não tenho nem palavra pra te agradecer. Feliz Dia das Mães, né? A gente ainda vai almoçar agora. Obrigada. Te amo, obrigado. Te amo. Acabei de deixar a Jojo em casa, emocionado com o papo que a gente trocou. E espero que tenha tocado vocês também. Muito importante a gente debater esses temas, lembrar que todos os dias é Dia das Mães. Segue Jojo aí para acompanhar a trajetória dela, da Cel, do Rafa, da Amora, dessa família maravilhosa. Me segue também para acompanhar sempre o De Carona com Unidas. Segue o canal aqui, já ativa o sininho e a gente se encontra semana que vem para mais um papo com uma figura fantástica. Beijo no coração.